meu nome é Gustavo, eu sou da turma E320B do turno da noite e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme Nise, O Coração da Loucura. Ao voltar a trabalhar em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro, a doutora Nise da Silveira propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem de esquizofrenia, eliminando o eletrochoque e a lobotomia. Mas seus colegas de trabalho discordam com seu meio de tratamento e a isolam, restando ela assumir o abandonado setor de TO, terapia ocupacional, onde dá início a uma nova forma de lidar com os pacientes através do amor e da arte. Desse modo, a sensibilidade de Nise vai conseguindo resgatar a humanidade que existe em seus clientes, que mesmo depois de tantos métodos invasíveis e ineficazes, demonstram a sensibilidade e compaixão entre si. Ao lado de seus companheiros de trabalho, ela consegue implantar um pequeno ateliê de artes para estimular a comunicação com seus clientes. No ateliê de pintura, as potencialidades criativas dos sujeitos em sofrimento psíquicos são desenvolvidas e o uso dos pincéis permite que a imagem do inconsciente seja expressada nas telas e nos papéis. Além do ateliê, a psiquiatra atenta para as outras manifestações culturais e de lazer, como festividades e passeios, em que todos têm a oportunidade de conviver em grupo. Outro ponto importante retratado no filme é o fato de que ela percebe que muitos não gostam de interagir com outras pessoas, mas que interagem muito bem com os animais. Daí, a partir disso, ela estimula aquele que tem interesse em adotar um bichinho de estimação para adotar um. Após o autoconhecimento, Nise fica bastante abalada e decide encerrar o setor de terapia ocupacional do Centro Psiquiátrico Pedro II, levando as obras produzidas pelos clientes para uma exposição em uma galeria de artes de bastante renome. Em seu discurso durante a exposição, Nise afirma que é preciso não se contentar com a superfície, demonstrando que o resultado do seu trabalho foi positivo, devido ao fato dela perceber os internos como seres humanos dignos de cuidado, afeto e atenção, afirmando que a arte pode ser utilizada como revelação do inconsciente. Ao final do discurso, Nise é aplaudida, mas tem um olhar vazio, como se não quisesse os aplausos para si, mas na verdade para os grandes idealizadores daquela feira. Nesse contexto, conclui-se que Nise da Silveira é uma das mais influentes percursoras do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, pois através da arte trouxe um outro olhar para a loucura, demonstrando que o fazer criativo proporciona o autoconhecimento, ressignificação e novos modos de subjetivação do sujeito, tendo servido como inspiração para a estruturação dos modelos atuais dos centros de atenção psicossocial, conforme conhecemos atualmente, os quais estão diretamente relacionados à percepção do sujeito no âmbito da saúde mental. Oi gente, o meu nome é Tainá, eu sou da turma E320B, do turno noturno, e eu vou falar um pouco sobre o meu entendimento do filme Nise, O Coração da Loucura. O filme ele relata a história de uma médica psiquiátrica chamada Nise Silveira. No começo do filme, ela, quando já entra no hospital, ela se depara com o tratamento que os outros médicos dão para os pacientes, que é um tratamento agressivo. Então, ali ela já não quer aquilo para ela não quer usar este tratamento. E aí acaba que ela implanta a terapia ocupacional. Depois que ela implantou a terapia ocupacional, ela começa a conhecer um pouco mais de cada paciente. Ela começa a tentar entender um pouco mais da história de cada um, por que tá ali, por que chegou naquele momento, por que tá assim. E ela tenta conhecer e ganhar confiança até de pacientes agressivos, pacientes que não conviviam com ninguém. E aí ela acaba ganhando a confiança deles e aí ela leva eles para fazer a arte terapia, e aí eles começam a pintar. No início é só uns rasbiscos, assim, é só uns risquinhos assim, mas depois com o tempo eles vão desenvolvendo, vão melhorando,
E aí eles começam a pintar coisas que estavam na sua lembrança, o que eles estavam sentindo. Muitos eram lembranças que viveram antes de estar ali dentro, e aí eles pintavam e se transformavam em arte o seu pensamento. E ali, a partir dali, eles começaram a ter uma melhora muito grande. E ela trouxe, então, o atendimento humanizado. Ela quis ali gerar um atendimento humanizado. Ela não gerou um atendimento humanizado só para os pacientes, mas ela gerou também para a equipe que trabalhava com ela, que no início tratavam os pacientes de uma forma e depois começaram a tratar eles de outra forma, tiveram outra visão daqueles pacientes. E o que eu acho interessante também é que ela fala que eles não são paciente, e sim que eles são clientes. E que no caso de ser cliente, o cliente merece o melhor tratamento, o melhor de forma adequada, né? E aí ela começa a dizer que tem que chamar eles de clientes, porque eles são clientes. Foi mais ou menos isso que eu entendi assim do filme. Creio que ela fez uma grande mudança, né? E é isso. Oi galera, meu nome é Edicleia, eu sou da turma E320B e vim aqui falar um pouquinho do que eu entendi sobre o filme Nice, Coração da Loucura. Então, eu vim aqui falar sobre o filme, né? O filme fala sobre a psiquiatra Nice da Silveira, que foi uma psiquiatra brilhante, por sinal, e que enfrentou a psiquiatria convencional do século passado, né? E que usavam de sistemas bem brutos, bem convencionais, como a lobotomia, eletrochoques. E a Nice entrou no hospital com esses médicos que tinham essas técnicas, e a Nice veio e implementou a arte-terapia, fazendo um trabalho mais humanizado com os pacientes, tanto com os pacientes como a equipe médica, né? E ela acreditava que agressões e tratamentos pesados assim não ajudariam os pacientes. E assim, tratar os pacientes com mais amor, sendo seres humanos como são, tinha mais resultado. E como a gente viu no filme, teve um pouco mais de resultado que eles fizeram no começo assim da arte terapia que ela implementou. Não tinha tanto resultado, né? Eram rabiscos que foram evoluindo, que foram se transformando em desenhos, né? Tanto de lembranças que eles viviam antes de ser aquilo que eles estavam vivendo ali, ou como lembrança, momentos que eles viviam naquele momento. E foi assim que ela conseguiu, sendo essa psiquiatra brilhante que ela foi, ela conseguiu trazendo essa arte terapia que é usada até hoje, né? Então é isso aí. Oi gente, meu nome é Brenda, eu sou aluna da E320B e eu vim falar um pouquinho sobre o filme Nice, O Coração da Loucura. Na década de 50, uma psiquiatra chamada Nice da Silveira era totalmente contra as formas de tratamentos convencionais contra pacientes esquizofrênicos, ou seja, a lobotomia e o tratamento de eletrochoque. Falando um pouquinho agora da lobotomia, ela consiste em perfurações realizadas atrás dos olhos dos pacientes com a ajuda de um equipamento chamado picador de gelo. Quando a ponta desse equipamento chega ao cérebro, o médico gira e retira uma parte do tecido cerebral. E vale ressaltar também que é feito geralmente com os pacientes sem o uso de anestesia, ou seja, eles sofrem durante todo esse processo. Falando agora sobre o eletrochoque, ele era utilizado quando o médico não via mudança no quadro do paciente, e ele consiste numa carga de corrente elétrica que é percorrida pelo cérebro com o intuito de gerar uma convulsão no paciente. Bom, a doutora Nice ela sempre foi contra toda e qualquer forma de violência contra os pacientes, por isso que ela lutava contra a lobotomia e o eletrochoque. E no meio dessa luta ela começou a trabalhar com a terapia ocupacional, que era o que ela julgava correto para os pacientes, que também não fosse machucá-los, né? Então, eu acho que o que ela quer transmitir pra gente, ela dá um ênfase muito grande nisso, é a questão de tu trabalhar, de tu exercer a tua profissão com amor, acima de tudo. Porque não basta ser somente um bom profissional, é preciso que tu seja uma boa pessoa antes de tudo. E ela dá um ênfase muito grande nisso, porque ela dá amor, ela dá carinho, ela conversa com os familiares, ela se preocupa.
preocupa, ela se importa com o bem-estar dos clientes, como ela cita, né? Ela não fala pacientes, ela cita como clientes. E mesmo que ela não tenha tido todo um apoio, né? Ela não desistiu, ela permaneceu firme, ela lutou até o final. Por mais que no filme a gente veja que no finalzinho, né, eles matam os cachorrinhos e os pacientes, eles ficam bem mal, eles, né, regridem muito por conta desse fato. Eles tiraram a alegria, a felicidade, alguma coisa que ajudava, né, que mantinha aquele sentimento bom deles, mas mesmo assim ela não desiste. E eu acho interessante porque eu acredito que não há uma profissão e um sentimento mais puro do que tu poder ajudar outras pessoas, né? A gente acaba se auto-ajudando quando a gente ajuda alguém. Então, dá um ênfase nisso, que a gente faça, que a gente exerça a nossa profissão com amor. Porque só assim a gente vai estar sendo um profissional completo. Eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma citação de Nice da Silveira que diz o seguinte: não se cura além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Olá, meu nome é Regiane, sou aluna do 320B e vou falar um pouquinho do filme Início, Coração da Loucura. Bom, então é o seguinte, o filme ele se passa na década de 50 e retrata a história da Nice, que é uma médica psiquiatra responsável pelo setor de terapia ocupacional da clínica, e ela fica horrorizada com os tratamentos convencionais que os médicos dão para os pacientes ou clientes, né, como ela gosta de chamar, e com a ajuda de alguns artistas plásticos e de enfermeiros, ela implanta ali a arte-terapia no setor dela e ela começa a perceber uma melhora bem significativa no tratamento dos clientes. Ela percebe que eles tentam se comunicar através das artes, né, através das pinturas, passam os sentimentos que eles têm, o motivo dos surtos que eles tiveram, por que eles estão ali, né, a história deles, o passado deles, e ela percebe assim, uma melhora no comportamento deles também. E então, nesse filme, o maior ensinamento que eu pude tirar dali é o amor que a gente tem que ter pela nossa profissão, principalmente quem trabalha na área da saúde tem que ter um amor e empatia pelo próximo, e também a forma como ela lidava com a equipe, o saber trabalhar em equipe e a forma de liderar a equipe. Ela soube liderar muito bem, e é isso.